Olá pessoal, bem-vindos novamente ao projeto No TI. Eu sou o Leandro Vasconcelos e vou acompanhar vocês nessa trilha de Python. Então, vamos direto ao que interessa. A trilha de Python a gente vai executar no Google Colab. Então, nessa primeira aula, nós só vamos fazer a criação do nosso ambiente. A gente vai preparar toda a estruturação para depois deslanchar nossa trilha. Então, vamos lá. Aqui na página do Google, eu procuro Google Colab e vai ter duas opções. Welcome e também aqui, Google Colab. As duas dão certo. Vou dar um clique. Eu vou criar novo notebook. E aqui o notebook ele vai funcionar de fato como um caderno. A gente vai executar o código, pode colocar texto, fazer cabeçalhos, colocar imagens, tudo aquilo que facilite a nossa compreensão, tá bom? Então vamos preparar o nosso ambiente. Primeira coisa que eu acho bastante interessante. Do lado direito, aqui no alto, tem as configurações. Vou dar um clique. Eu vou na opção Editor e aqui o tamanho da fonte. Eu vou deixar esse tamanho 28, que eu acho que fica legal para a gravação aqui do vídeo. Mas você pode editar do jeito que você preferir. Salvar. Pronto. Primeira configuração. Segunda coisa importante. Como eu vou registrar aqui todo o passo a passo da nossa trilha, é interessante salvar este arquivo. Então aqui no canto superior esquerdo, onde está escrito Untitled, eu vou dar dois cliques com o mouse e vou colocar no_ti, o nome do projeto, no TI. Ok? Vou aqui na opção Arquivo, Salvar. Pronto. Mas salvei onde? Aqui é o primeiro pulo. E por que a gente usa o Google Colab? Esse arquivo que a gente acabou de salvar, ele vai vir aqui para o Google Drive. Então eu venho aqui, Meu Drive, ele vai criar essa pasta Colab Notebooks e vai salvar aqui o arquivo que eu acabei de criar. Isso vai facilitar que, independente do aparelho que a gente estiver utilizando, se eu estiver utilizando a minha conta aqui do e-mail do Gmail, eu posso acessar esse Colab. Eu posso usar no celular, computador Windows, Mac, independente. Ele funciona muito bem, ok? Bom, então ele salva aqui no Google Drive. Além disso, a gente vai fazer mais um uso do Google Drive. O que acontece? No uso comum, no dia a dia, as tabelas que a gente vai utilizar, geralmente, elas vêm de um servidor. Né? Vem um servidor, está o banco de dados lá, com todas as nossas tabelas. Então, nós vamos fazer uma simulação desse banco de dados. Tá? Primeira coisa, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para essa pasta compartilhada aqui, no TI. Vocês vão abrir ela, vão vir nessa opção aqui, Dados, e vão fazer o download de todos esses arquivos. Basta clicar aqui do lado direito na opção Baixar. Vocês vão baixar todas elas, inclusive essa que eu deixei do lado de fora aqui, população.csv. Ok? Fazem o download de todas elas. Depois, aqui na tela inicial, Meu Drive, vocês vão clicar com o botão direito, vão criar uma nova pasta e vão dar o seguinte nome, dados_no_ti. É aqui que a gente vai simular o nosso banco de dados. Vamos fazer como se dados no TI fosse o nosso servidor, onde está o nosso banco de dados, e aqui dentro os diretórios de cada segmento. Vai ter o CLI, FUN, LOC, OPR e PRD. Vocês também, para criar esses subdiretórios, botão direito, nova pasta. Tá? Só para mostrar, nova pasta, colocar como teste, criar. Pronto, ele cria aqui o diretório. Se eu precisar excluir, eu venho aqui do lado direito, mover para a lixeira. Pronto. E o que vocês vão fazer? Aqueles arquivos que fizeram um download anteriormente, vocês vão distribuir eles nesses subdiretórios. Por exemplo, aqui em CLI, vai vir um arquivo PF e PJ. Eu deixei um resuminho aqui. Cadê? No diretório CLI, vai ficar os arquivos PF-PJ, FUN, vai ficar a tabela funcionários, LOC, tabela agências, superintendência e população. Na OPR, só a tabela OPR. PRD vai vir MDLD, que é modalidade, e PRD.
vocês vão montar essa estrutura. Como que faz isso? Bom, eu deixei aqui no lock, eu fiz o download, cadê? Aqui a pasta de downloads, eu fiz o arquivo população. Aqui no Google Drive, botão direito, upload de arquivo. Seleciono o arquivo população, abrir. Aqui do lado direito embaixo, ele mostra o upload sendo feito. Pronto, tabela população está salva aqui. Então vocês vão ficar com essa estrutura. Meu Drive vai ter essa tabela aqui, essa pasta, dados no TI, e com esses subdiretórios, cada um com sua tabela. Pronto. E como que a gente vai acessar? Como que nós vamos fazer isso servir quase como se fosse um banco de dados? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Antes disso, eu vou mostrar a funcionalidade dessas opções, mais código e mais texto. Inclusive, se eu passar o mouse aqui no meio, ele também me permite fazer essas opções. Vou clicar em mais texto. Aqui eu posso colocar um texto que ele não vai executar, não é um código. Aqui é texto mesmo. Por exemplo, se eu quiser cadastrar alguma observação. Para cadastrar, eu vou fazer aqui como se fosse um capítulo. Eu vou colocar o símbolo do hashtag, espaço, biblioteca. E vou executar com Shift Enter. Executei. Ainda, aqui do lado direito, tem essa setinha para cima. Eu vou colocar na primeira opção, primeiro campo. Pronto. Biblioteca. Por que disso? Bom, o Python, em geral, ele é uma grande calculadora. Se eu fizesse aqui 1 mais 2, executar, Shift Enter, ou também dando um clique nesse botão aqui de executar, ele vai fazer esse cálculo. 1 mais 2, ele demora um pouquinho nessa primeira vez, mas ele é bem rápido, tá? 1 mais 2 é igual a 3. Então o Python, ele é uma grande calculadora. No entanto, se a gente quiser fazer coisas mais complexas, a gente vai fazer o uso de bibliotecas, que são pacotes de funções que facilitam o nosso uso do dia a dia. Então, vamos voltar ao nosso objetivo, análise de dados. Quando a gente fala análise de dados, primeiro que a gente pensa, tabela. Né? Tabela do Excel, tabela que estava lá no servidor, tudo mais. Aquelas tabelas que a gente acabou de criar. Então, para trabalhar com tabelas, é bastante comum a gente utilizar a biblioteca Pandas. Então, eu vou começar assim, import Pandas, que é o nome dessa biblioteca, as, eu vou dar um apelido para ela ficar mais curto. Tá vendo que ele até sugeriu aqui? Ela é tão comum que a própria Google Colab já sugere. SPD. E vou executar. Agora eu vou clicar aqui no executar. Eu carreguei essa biblioteca. Ela vai permitir a gente fazer muitos usos aqui com tabela. Então, pode associar isso. Vou mexer com tabela no Pandas. Né? Na verdade, é um data frame, mas são tabelas. Eu vou utilizar essa biblioteca, Pandas, SPD. Ok, tá, mas isso aqui é para trabalhar com tabelas em geral, data frame. Guarda esse nome também. Tá? Mas o meu banco de dados que eu acabei de criar aqui no Google Drive, como que eu vou conectar ele? A gente vai fazer o import de uma outra tabela. Eu vou usar numa outra linha aqui. Cadê? Eu fiz uma colinha. Aqui, opa, a gente vai fazer o import dessa outra biblioteca, que ela funciona só no Google Colab. Tá? Então, from Google Colab, que a gente já está aqui dentro, vamos importar essa função drive, shift enter, para executar. E deu o tiquezinho aqui, não deu erro, não deu nenhuma mensagem, ok. E vamos montar o nosso drive. Selecionei aqui. Vai ser drive.mount, que é para montar, né? E o conteúdo do drive, shift enter. E agora ele vai pedir autorização para acessar o Google Drive. Eu venho aqui, conectar o Google Drive. Lembrando, aqui é direto na conta que você está conectado. Tá bom? Então, a hora que você conectou lá no Google Drive na sua conta, é ela que vai aparecer aqui. Projeto no TI. Continuo, quero fazer o login, né, no serviço do Google Drive. Aqui. Tá vendo que no meu ele já apareceu os 8 serviços que ele permite, tá? Aqui, tá? Eu vou dar o acesso completo ao meu Google Drive. Pronto. Continuar. E agora ele vai fazer a montagem dessa conexão. Ele vai dar uma mensagem aqui embaixo. Pronto, montou, tá ok.
Agora, a gente tem ali, é como se fosse um servidor. Imagine que a gente tem um servidor, o DB2 da IBM, um Oracle, qualquer outro. A gente vai ter lá o banco de dados. Ok, fizemos a conexão. Agora a gente precisa informar qual que é o caminho daquela tabela que a gente precisa, né? Em qual diretório que ela está salva. No exemplo que a gente está simulando, aqui, meu drive, vai ser o dados no UTI que a gente acabou de criar. Eu vou vir no diretório lock e eu quero acessar a tabela população. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma cola aqui de novo. Primeira coisa, aqui no canto esquerdo, eu vou salvar essa tabela onde? Eu vou utilizar uma variável. Como a minha tabela chama população, eu vou aproveitar população. Observe que eu não estou utilizando acentos, cedilha, nenhum tipo, não estou deixando espaço na palavra. Tudo isso vai causar problemas. Então, sempre que for criar uma variável, utilize o nome sem espaço, sem acento. Fica bem mais fácil. Tá? Bom, população. Esse igual é um sinal de receber. Tá? O que ela vai receber? PD. Ó, lembra que a gente importou lá o pandas? Esse PD aqui é daqui. Ou seja, a gente vai utilizar uma função do pandas. A função é essa aqui. Read underline CSV. Leia um arquivo CSV. E aí eu vou colocar o endereço completo. Bom, Content Drive, que é essa montagem que a gente fez da conexão. Meu Drive, então ele está nessa visão aqui, meu Drive. E aí eu preciso colocar o endereço onde está a minha tabela. Eu vou apagar tudo isso aqui. Dentro do meu Drive, a gente vai abrir a tabela, a pasta dados, underline no TI. Então já vou colocar aqui, dados, underline no TI. Coloca uma barra. A gente vai acessar um subdiretório, que é o lock. Tá vendo que ele vai aparecendo aqui em cima? Agora a gente vai colocar essa informação, lock, barra. Agora sim, eu tenho aqui o nome do arquivo, população.csv. Se fosse qualquer outro diretório, nem aqui, eu usei o lock. Se, por exemplo, eu estivesse no fan e fosse buscar essa tabela funcionários, eu mudaria aqui para fan barra funcionários.csv. Ok? Eu vou tirar essa opção aqui por enquanto. Ok, esse vai ser o caminho. Se vocês fizeram igual foi mostrado, criaram esse diretório dados underline no TI barra lock barra população.csv, que é o arquivo. Shift Enter, executou sem nenhum problema. E como que eu vejo a minha tabela? Esse nome que eu utilizei aqui, população, que é uma variável, eu vou copiar ela, colar na linha de baixo. Shift Enter. Pronto. Ele mostrou aqui a tabela. Eu tenho aqui os 26 estados mais o Distrito Federal e a população de cada um, certo? Ah, além disso, essa primeira coluna é o índice. Observe que ela vai de 0 a 26. Aqui é uma coisa bastante importante. O Python, ele sempre começa a contar do zero, certo? Então, 27 linhas, que são os 26 estados mais o Distrito Federal, certo? Se ficou alguma dúvida, volte, ou então mande alguma dúvida para nós, tanto nos comentários aqui do vídeo, ou no LinkedIn, ou mesmo lá no Telegram. A gente vai tirar a dúvida, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, é apenas para montar a nossa estrutura. Só para fazer uma revisão breve, criamos o arquivo aqui, vou aproveitar, salvar, né? Criamos o nosso Colab, modificamos o nome, e aí salvou aqui nessa pasta, no UTI. Vamos fazer o download desses arquivos da pasta dados e criar esse diretório que vai ser a nossa simulação de banco de dados, dados underline no UTI, com esses subdiretórios. E cada um tem esses arquivos aqui. CLI, PFPJ, FUN, funcionários, LOC, agência, superintendência e população, OPR, AOPR, PRD, vai ter a modalidade e PRD.
Fizemos essa estrutura do nosso banco de dados. Voltamos aqui no Google Colab, fizemos o import pandas, que é para a gente mexer com tabelas, data frames. Fizemos a conexão com o Google Colab através dessa funcionalidade Drive. Aqui, fizemos a montagem da conexão e indicamos qual que é o endereço dessa nossa tabela, que é a população.csv. Fizemos o read, que é para ler um arquivo CSV, que é o formato do nosso arquivo, e salvamos em uma variável chamada população. E aqui, simplesmente vai mostrar essa tabela. Tá? Bom, pela aula de hoje, para criar o ambiente é isso. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.